Hoje é mais ou menos um react. Vamos estar comentando um pouco sobre a alimentação do Gunley e do Dudu Fit, fazendo esse paralelo, porque recentemente entrou em pauta a alimentação do Gunley, que é uma dieta muito rica em proteína, que não tem variabilidade nutricional nenhuma qualidade, e a do Dudu, seu concorrente. Como que será que é a dieta dele? Será que é muito diferente? Bom, é isso que a gente vai estar olhando. Eu já deixei aqui o post do BBN, Brasil Bodybuilding News, para vocês estarem dando uma olhada. E a gente vai dar uma olhada nesse vídeo aqui, onde o Gunley fala além da alimentação dele. E eu preparei esses dois vídeos do Dudu, que é a dieta dele antes do campeonato, ali na semana final, provavelmente. E aqui, ao que me parece, que ele tá mais de boa, que foi 3 meses atrás. E o que eu já posso adiantar para vocês, que não se difere tanto disso aqui. Provavelmente, a quantidade de proteína que o Dudu está comendo, ela é inferior a essa quantidade que o Gunley está comendo. E já que o foco é um pouco mais na alimentação, eu acho que eu já vou comentar sobre isso. Bom, levando em consideração a distância que está do campeonato, eu achei bem exagerado essa questão da proteína. Realmente, está muito exagerado e não há necessidade disso. O Cruz, vocês vão ver que ele vai falar uma questão de limpar a dieta. Eu não quero me afobar, então eu não vou comentar agora sobre isso. Mas o que a gente já pode identificar aqui? Uma baixa variabilidade nutricional, que provavelmente está acompanhada de falta de alguns micronutrientes e minerais, como por exemplo cálcio. Quais são as fontes de cálcio aqui? A gente poderia encontrar nos folhosos verdes escuros, nessas 100 gramas verdes aqui de folha, mas é muito pouco ainda assim. Talvez um iogurte cairia bem, talvez mais frutas, para não completar só a questão dos micronutrientes, mas também a questão das fibras. A fibra aqui que eu calculei, eu fiz uma estimativa mais ou menos de 3.000 calorias, e cara, tá umas 16 gramas por fibra, total. Para você entender a relação da fibra, você faz o seguinte, a cada 1.000 calorias de ingestão, você adiciona 14 gramas de fibra. Então, a gente tem 3.000 calorias, 32, 40 e pouquinhas gramas, cobriria bem. Onde as fibras entram, maestros, reis, onde a fibra reina? Na saúde intestinal, promovendo uma melhor motilidade ali, então um bom funcionamento, que isso você já sabe. Mas ela também atua no perfil lipídico e de forma bruta, reduzindo ali o colesterol LDL. E isso é muito importante, pois é um fator que pode estar associado à melhora da sensibilidade à insulina. E com certeza, outro fator tão bom quanto é a perda de peso associada à restrição calórica. Bom, esses seriam meus pareceres sobre a dieta do Gunley. A questão do bodybuilder mais engessado, eu não vejo problema numa alimentação engessada, tipo comer todos os dias as mesmas coisas. O problema seria na baixa variabilidade. Eu faço as minhas refeições são iguais, porém eu como 3 a 4 porções de fruta ao dia, eu incluo ali uma porção de oleaginosas, então ômega 6. Onde estão as fontes de ômega 6 aqui nessa dieta? A fonte de ômega 6 ela vai ser encontrada principalmente nos óleos vegetais, óleo de soja principalmente, e nas oleaginosas. Aqui eu não estou vendo nenhuma oleaginosa. A gente pode estar vendo bastante peito de frango, carnes magras, e de gordura a gente tem apenas o azeite, que é o ômega 9 que o nosso corpo produz, o ômega 3 do salmão, tilápia não tem, tá? É um peixe bem magro, e das claras mais o ômega 9 das claras. Então, falta alguma coisa, falta um ajuste fino. Isso é diferencial? No curto prazo não, mas no longo prazo pode ser, principalmente no que diz respeito a perfil lipídico, talvez até mesmo a perfil glicêmico. Vamos dar uma olhada naquele vídeo lá e ver o que a gente consegue extrair. Vamos ver como é que tá o volume, baixar um pouquinho, né? Eu não acho que é só perder, sacou? Porque é um cara bom, então... Não, porra, não pode. Renovou uns 3 anos. Isso aí você sabe o que é, né? Quando a gente diminui, né? A intensidade do treino. O grande segredo para potencializar o doce do whey, né? Entendeu? Então, para você que tá fazendo aquela... então... Eu até comecei a diminuir as calorias ali para se manter um shapezinho assim mais condicionado, né? Mas aí eu comecei a ver que o
O humor não tava nesse modelo Então tá, Cruz, você tá falando sobre você, mas eu quero saber sobre o Gunley. da dieta que é você, né, bebezinho? Entendeu? Passamos pelos primeiros 3 dias de treino, 3 dias de dieta, 1 dia de descanso. Hoje retornamos ao treino. O que você sentiu de diferente aí nessa readaptação à rotina, retorno à dieta? Pelo que eu entendi, o Gunley tirou um período de férias do treino e voltou a treinar. Eu não sei se eu já passei por essa parte, eu vi brevemente. Vocês sabem como funcionam os reacts por aqui. Eu vejo um pouco do vídeo e venho reagir. Uma parte que eu vi foi uma questão da inflamação e ganho de peso. Já o Cruz relatou algo como que ele ficou 2 semanas sem treinar, se eu não me engano, e que nesse período ele não perdeu massa muscular, ele perdeu glicogênio. E ao retornar aos treinos, o processo inflamatório tomou conta e ele ganhou um pouco de peso. A questão do processo inflamatório, de fato, se ele ficou um pouco sem treinar, ele pode ter ganhado um pouco de retenção ali por edema, mas a questão da perda de massa muscular ocorreu sim. Com certeza. Você fica 2 semanas sem dar estímulo, alguma coisa tu vai perder. Não é, o seu corpo não é burro, ele é muito inteligente. Ele mantém o que você está usando, o que é necessário. Por que você perde gordura em restrição calórica? Porque o seu corpo percebe que não precisa estar armazenando aquela gordura. Ele pode utilizá-la para a sobrevivência, entendeu? Então, uma vez que ele não está utilizando a massa muscular, ele vai perder ela, vai perder um pouco. Menos do que se ele tivesse mais seco. Já que ele está mais fordo, digamos assim, tem uma foto aqui, ele está mais ou menos assim, certo? Nesse momento. Olha, é um BF, não tá alto, tipo, caramba, mas também não tá baixo. Se houve perda, foi pouca mesmo. Houve perda, e foi pouca. Bom, mas houve. Retorno a treino após 15 dias. 15 dias. Num momento sabático. Por que, né? Um momento sabático, porque o atleta, ele passa pelo inferno. A todo momento ele tá no inferno. Então, cara, meu Deus do céu, imagina. Você recebe pra comer, treinar e dormir. E produzir vídeo. Cara, é assim, meu Deus, é o inferno, tem que tirar férias de 15 dias e assim segue-se. Não, eu gostei, assim, eu senti tudo mais positivo no meu sono, principalmente, porque antes eu tava dormindo meio tarde, então agora que eu tô acordando 7 horas da manhã, fazendo meu cardio, adaptando a rotina a todos os horários, eu senti que a qualidade do meu sono melhorou muito. No primeiro dia de dieta, eu perdi peso, mesmo tendo perdido 6 quilos no ano novo, eu perdi mais 1 quilo, só que aí depois o peso... Então o Gunley manteve a dieta, mesmo ali em período sabático, ele manteve ali a alimentação, pelo visto, não extrapolou. Show de bola. O peso estabilizou 2 dias seguidos e depois só subiu. Então de ontem para hoje o Cruz tirou meu carbo, só que por estar com treino ergogênico... O que vocês acham, guys? Estamos há 6 meses aí do campeonato, vamos já tirar o carbo. Cara, ao meu ver, isso não faz sentido. O conceito que o Cruz vai trazer aqui é o de limpar. Tá bom, conceitue limpar. Seria limpar o ambiente do corpo, certo? O ambiente inflamado do corpo devido ao tecido adiposo. Como a gente limpa esse ambiente? Restrição calórica, perdendo a gordura. Tirar o carbo vai reduzir a gordura instantaneamente? Não. Vai reduzir o aporte de glicogênio, o aporte de água intramuscular ali e tudo mais. E aí? Mais o que? A gente tendo menor aporte de carboidratos, um menor aporte energético, a gente também acaba prejudicando um pouco o nosso cérebro. O carboidrato, ele não é simplesmente uma fonte de energia para o músculo, é para o seu cérebro também. Então você ter uma boa quantidade de carboidratos na sua dieta é também pela questão da tolerância ao esforço. Com certeza, 2 dietas de restrição calórica, utilizando diferentes abordagens de macronutrientes, vão impactar diferentemente o seu desempenho no treino. Então, supondo uma restrição calórica num atleta que já está num excelente condicionamento, só que ele está usando 3 gramas de proteína por quilo, e o outro está usando 2, 1,8 e está com carbo mais elevado. A probabilidade desse cara aqui tá rendendo mais no treino é muito maior do que desse cara aqui. Porque apesar da proteína
a proteína poder ser convertida em energia pelo processo de gliconeogênese, esse processo é menos favorecido, é mais difícil, não é o que o nosso corpo quer. O corpo sempre preza pelo mais fácil. O carboidrato entra como uma fonte fácil. Aí já, o que aconteceu aí? Ou seja, se fosse agora, você ia tomar um pau. Ia. Só pela carinha da fotinha que eu vi você e o Royce junto, foi. Mas assim, a gente agora tá com um plano de JK, irmão. Nós estamos rejuvenescendo. Em algum lugar a gente se encontra. Agora, também, né? Responsável por isso. Deixa eu botar no assunto. Por exemplo, ontem o Cruz tirou o meu carbo e de ontem pra hoje eu ganhei 1,5 kg, porque assim, 1,4 kg na real. Porque só de você voltar a introduzir os ergogênicos, o treino e a alimentação, mesmo que seja baixo. Então ele ficou, além dos 15 dias de férias, foi 15 dias sem picadinhas. É isso que eu tô entendendo? Então, realmente, retomando aí os ergogênicos, a tendência é que tu ganhe um peso. Perfeito. Baixo em carboidrato, o que você perdeu nessas 2 semanas não é músculo necessariamente, é muito glicogênio, pump. Então ele volta muito rápido. Isso é verdade, vai voltar muito rápido, ainda mais com um aditivo ali, né, papai? O físico, ele vai ficando cada vez mais duro, assim. Claro que em 4 dias não dá pra você ver uma super mudança. Vai vendo as mudanças diárias, no zero fome, mesmo com o carbo mais baixo, tá... Acho que assim, por enquanto só coisa positiva, porque, pô, primeira semana é aquela que... Então, só para dar uma explicação. Não dá pra ter um feedback em um dia, 3 dias só de zero carbo. Você ainda tem bastante energia até zerar isso aí. Essa estratégia, se não for algo pro plano todo, beleza. Vamos fazer aí então uma semana pra limpar, aí a gente retoma com carboidrato mais alto. Mas eu não sei se vai ser isso. Para vocês, o porquê que o peso dele caiu e voltou a subir. Vamos lá. Cruz, é uma explicação legítima ou é a explicação de boteco? Você fica 2 semanas sem treinar, você percebe que você dá uma murchada. Na grande da verdade... Você perde densidade muscular. E o que a gente sabe sobre a densidade muscular? Actina e miosina. Actina e miosina somam proteínas contráteis. Então, se seu músculo está mais flat, talvez você tenha perdido algum tipo de conteúdo contrátil. Você reduziu a sua capacidade de produzir força, não reduziu o Gunley. Não só por questões neurais, mas também por questões estruturais. Na verdade, não é que você perdeu massa muscular. Perdeu. É que você perdeu esse processo inflamatório. Não. Aí... do treino. Então, você treina... Você perdeu o processo inflamatório do treino. Guys, esse é o enigma para vocês resolverem. Por favor. Você perdeu o processo inflamatório do treino. O que isso significa? Eu juro pra vocês, eu escutei isso a primeira vez e falei, não, o que é isso? Tá, você perdeu o processo inflamatório do treino. Eu realmente não tô entendendo. Treina, você ocasiona um processo inflamatório. Entendeu? Então, o peso dele baixou porque limpou a dieta. Então, saiu a retenção. Esse aumento de peso nada mais é que esses processos inflamatórios que aconteceram no teu peito. Show, beleza. O edema que ele ganhou ali, porque o corpo dele ficou mais sensível ao estímulo, ele causou mais dano muscular do que ele treinado causaria, e beleza, teve uma retenção maior ali. Show. Mas quando ele tá treinado, ele já tá, vamos supor, o Gunley já tá 3 semanas aí no pique. Esse processo inflamatório tende a reduzir. Não com o Cruz, né? Não com o Cruz e as 1000 passadas, aí fica difícil. Mas vamos supor que não fosse as 1000 passadas, fosse aí um treino normal, O processo inflamatório tende a reduzir, o edema tende a reduzir. Aí você perde o processo inflamatório. Tá vendo que tem um problema aqui que a gente não tá conseguindo resolver? Nas tuas costas e nas tuas pernas. Então o peso subiu, você pode ver que você já deu uma sensação que você está um pouco mais cheio. Entendeu? Então fisiologicamente é isso que acontece. Então quando você aí de casa fica 2, 3 semanas sem treinar, não é que você perdeu um músculo, você perdeu esse processo inflamatório dos treinos. E também, cara, você fica judiado dos treinos, assim. Todo meu músculo tá doendo. O único que não tá hoje é o posterior que a gente vai treinar. Aí, isso também é um problema. Você fica 2 semanas afastado e já retoma com algo excessivo, cara,
Foi assim que eu lesionei meu ombro. Lá na época da pandemia, as academias fecharam. Quando retomou, cara, eu tava na ânsia, eu queria treinar, fui voltar com as mesmas cargas, que já eram cargas medíocres, eram cargas idiotas, me machuquei. Na posterior Da semana, a segunda é cruel, né? Dá cruel. aquela- Mas depois também quando engatar, também já era. Né? eu acho que assim, daqui a 2 semanas eu já vou estar numa pegada muito boa, assim, de treino e o físico já vai ter começado a encaixar também. Mas a E gente agora com objetivo maior, né? objetivo maior. E assim, e você fica ansioso, né, pra ver a mudança do seu físico, porque eu lembro da última preparação que eu fui Ó, ver mas a gente pode ver, cara, o rosto do Gunley tá um pouco mais inchado, mas não tá ruim pelo menos. E essa condição aqui dele, se é atual, cara, tá bacana? Tá bacana, mano. Não tá ruim, não. meu corpo mudar de fato foi ali em março. Em março, abril, que eu falei assim, porra, agora tá da hora. Então você fala, até lá vai ser aquele assim, ó, quando Ó, só pra você aí de casa ver, ó. Fica um geladinho. Você coloca na geladeira, fica naquele... Pô, tá bonito isso, hein, Cruz? Frutinha, mingauzinho de whey. Eu acho que tem aveia ali, uma fibra. Pô, tá show de bola. Parabéns, mano. Isso tá muito bonito. modelo, coloquei a canelinha, coloquei a uva. Se esse protocolo dietético aqui é algo momentâneo, pô, fechou, mano. Vamos limpar a parada e voltar para uma coisa normal. Já que o foco do vídeo, entre aspas, é a dieta, e o nosso amigo Dudu? O nosso amigo Dudu, ele não é tão diferente assim, não. Esse vídeo, como eu falei, de 3 meses atrás, o nosso homem, vamos ver o homem, salmão, salmão, abobrinha, mamão, isso é um pimentão, banana, uma geleinha aqui. Que é isso aqui? É brigadeiro, é doce. Vamos vendo aqui. Ah, guys, eu vou adiantar um pouquinho aqui, né? Se você quer começar o ano... Provavelmente tem manipulados aqui. Com certeza deve ter algum tipo de manipulado. Só aqui, ó. Whey, 60 gramas. Ó, é a primeira refeição dele, né? Aqui também, ó. Um whey, um mingau de whey com uma fruta. Fechou. E vocês vão ver que não é muito diferente. Ih, chega um cara aqui do nada atrás dele. Achei bem... Uma brincadeira gostosa, né? A gente pode dizer assim. Pô, isso aqui ficou bonito. Gramas de whey. A alimentação do Dudu, nessa fase aqui de campeonato, ela é mais restrita. Por quê? Pô, tá pro campeonato. Comer antes do campeonato. Então, a primeira refeição também tem uma frutinha, é algo simples, mas as outras é uma proteína magra e legumes. Aqui tem banana e isso aqui é whey, que ele mistura com uma água. Legumes e frango, é isso, ó. Ó, salada de legumes e uma proteína. Aqui, ele vai mostrar mais um prato de arroz e frango, ou arroz e carne. Um arrozinho, coisa magra. E aqui ele fala, ó, família, eu vi agora que faltou 2 refeições. O almoço, que foi 300 de arroz e 150 de carne, e a das 7, que foi 300 de arroz e 200 de frango. Padrão básico do bodybuilding. Não difere muito disso, difere um pouco, né? Mas, assim, é isso aí, cara. Esse é o padrão. É, 60 graminhas. Tá errado, tá certo? Vai muito também da condição do cara. Pelo cara comer um salmão, podia ter uma variabilidade maior. Poderia. Pô, aí impressionou. Não, mas o Cruz Quem viu o Cruz antes, quem vê agora, né? Né, então. Ó, mas eu É o também cara vou do- defender, porque sempre as refeições deles doces eram bonitas. Aquelas que ele fazia no gol. Tipo assim, Só tirando aqui. as salgadas. Não, mas tem uma história boa. Vários que ele jogou EAA no. E ó, o Cruz só comia quando dava 0-0. As coisas estão mudadas. É, agora ele tá focado nos caras aí. Chega até já rejuvenesceu um pouco. Já Eu falei, pô. Falei de utilizar a creatina. E Beleza, Cruz na nova fase, fechou. O que a gente tem aqui? entendeu? Então, aí de cada casa, louco com a sua né? loucura. tem muitas vezes que o cara não gosta de tomar glutamina com água. Como que Tem por que tomar glutamina? você engana uma criança? Você fala, tua mãe nunca te enganou. Voltei a tomar também, só que eu tinha que fazer, às vezes não tinha mala pra despachar e tal, e aí, pô, você fica na correria e você tem que tomar todo dia. Mas agora eu já voltei a tomar também, só que eu tô usando 15 gramas, né, chefe?
Que suplemento que você tá tomando agora? Nossa, tá. L-carnitina tá rolando, né? L-carnitina antes do cardio, tô tomando ZMA, tô tomando whey, tô tomando creatina, tô tomando glutamina também antes do cardio, tô tomando... Aí tem os manipulados, que aí entra uma porrada. Mas assim, de suplementação é mais isso aí. Tudo muito desnecessário. A gente pode dizer aqui com certeza, no máximo a creatina. Até o whey, Emílio, até o whey, cara, porque a quantidade de proteína que ele consegue bater só comendo já supre a necessidade dele, principalmente nessa fase aqui. Porque quando que a gente pode mirar num whey pensando estrategicamente? Naquela refeição mais prática, porra, eu trabalho e preciso levar alguma coisa fácil. Whey, fechou. Naquele momento onde a proteína magra já... Como é que eu posso dizer isso? Onde naquele momento onde você está mais restrito em carboidratos e gorduras e qualquer acréscimo já caga tudo. Porque querendo ou não, o peito de frango ele tem um pouco de gordura. Então usar o whey entra como uma estratégia muito positiva. Nesse sentido aqui, seria mais por preferência apenas. Eu até trocaria... Ó, o que dava para fazer legal aqui? Trocar essas 50 gramas por talvez 25 de leite em pó. Cara, vai ficar mais gostoso e vai ter um balanceamento melhor. Deixa eu ver se tá... E poderia ser um integral, não precisaria nem ser o desnatado, porque é uma dieta de mais ou menos 3.000 calorias. Mais algum? Tem mais? Acho que não, né? Não. É. Mas e também assim, manipulado tem... Aí é uma porrada, mano. Essa polifarmácia é muito desnecessária, cara. Eu não sei nem de cabeça, eu tenho que ainda ficar consultando o protocolozinho que o Cruz passou. Ô Cruz, dá pra você Mas provavelmente deve ter alguns micronutrientes ali, né? falar pra gente aí as refeições do Gunner, como é que tá, a quantidade Deixa eu pegar o pra celular. galera... Vou pedir pro Gunner pegar no celular porque eu não vou lembrar. Quando ele me atualiza, é muita gente, entendeu? Então, estratégia para tá melhorando o físico dele. Atualmente, nesse momento, o que a gente está procurando fazer? Trazer de novo essa rotina para ele, trazer essa rotina de treino, essa rotina de cardio, essa rotina de treinar poses, entendeu? Não estamos realmente apertando a dieta, entendeu? A gente só limpou, entendeu? Agora que eu tirei um pouquinho o carbo da primeira refeição dele e da última refeição, mas ainda ele tá comendo bem. Esse conceito de limpar, ele é muito bom, né, cara? Porque ele não faz nenhum sentido. Entendeu? Então, ele vai abrir aí, vai ler para vocês como que... Então pode-se dizer, assim, no geral, que é uma adaptação para limpar pro que vai vir ainda, né? preparar ele, entendeu? Entendi. Nesse cenário aqui, de retomada, não haveria, como a gente já conversou, não haveria necessidade de cortar tanto carbo. Poderia ser tipo... e jogar tanta proteína. Poderia ser apenas uma dieta buscando achar o gasto energético diário dele. Achou o gasto energético, onde ele está com peso estável, bota uma redução de umas 400, 600 calorias. Ou até mais, porque agora mais não precisa. Mas nesse sentido, porque ele está com ergogênico. E ainda mais com o ergogênico, cara. A proteína, o uso da proteína vai ser muito otimizado ainda pelo uso dos ergogênicos. Então, ele tá muito sussa, velho. Porque se você... O grande erro é quando você pega o indivíduo e faz mudanças muito drásticas. Imagina eu pego ele estava sem rotina, sem alimentação e sem treino. Boto um volume de treino muito alto, uma dieta muito baixa, entendeu? Porra, o corpo dele não vai entender nada. E tipo assim, porra, aquilo ali já vai ser uma coisa muito difícil. Então você começa gradativamente. Fica essa dica para você aí que vai... tá pensando em entrar na musculação, começa ali com 2 vezes na semana, vai para 3, beleza. Pô, da hora, da hora. Se eu interpretei errado alguma coisa aqui, me redimo, essa palavra existe, porque essa visão aqui é uma visão coerente e totalmente assertiva. Aí começa a tirar o açúcar da dieta, começa a tirar a gordura, não faça tudo de uma vez, porque você vai fazer 3 dias enganando o seu corpo. Entendeu? Gostar é muito Gostar, a gente não gosta. A gente tolera, mas comece gradativamente. Ó, vamos lá. Vou entregar 80% do ouro, tá? Porque também eu acordo por volta ali das 7 horas da manhã. Aí tem um pré-cardio, que é com uma suplementação e coisas naturais para tomar. Aí quando dá mais ou menos 8 horas. Será que ele vai... Ó, vamos ver o que ele vai falar aqui, porque ele vai ler a dieta que a gente já viu.
Sim, 100% certo. O que ele fala é para ficar em torno ali de 9 gramas por dia, que seria ali 1,5 por refeição. 9 gramas, tipo assim, 100% certo. O que ele fala é para ficar em torno ali de 9 gramas por dia. Assim, tipo, ficar com garrafa de 1,5 é bem natural. Influenciador, mais uma parada sem preparação. Assim, cara, além do objetivo que é ganhar do Dudu, tem uma pressão midiática muito forte. Então, vejo como eu trabalho isso aqui. Então, a partir do momento que você se compromete com o seu serviço, com o seu trabalho, você tem que levar com seriedade. Então, pô, se as pessoas não é mais só por mim, tem 1,5 milhão de pessoas acreditando em mim, sacou? E mais do que isso, cara, eu quero muito vencer dele, assim, muito. Então, qualquer... Cara, pô, isso aqui é super legal de ver. Eu vi muita gente descendo o cacete aqui na dieta dele, mas a gente pode ver que, cara, é o padrão, mano. Dudu também faz uma dieta mais ou menos assim. O que eu adicionaria aqui, provavelmente um psyllium, provavelmente eu reduziria essa quantidade de proteína e colocaria mais carbo e gordura boa, ponto. É um ajuste fino que agora eu acho que talvez não faça tanta diferença no curto prazo, como a gente comentou, mas no longo prazo, tende. Qualquer coisa que me tire ali da minha zona de foco, então não quero... E por que a gente sabe que isso aqui tem um impacto não tão significativo assim no curto prazo? Porque a gente tem 1 milhão de exemplos de bodybuilders famosos consumindo talvez quantidades bem maiores de proteína. Eu acho que deve estar aqui o quê? Umas 3 gramas por quilo, mais ou menos? Ou próximo disso? Quero nada, não vou ficar indo pra dar... Tem gente que consegue fazer uma preparação, ir no cinema, ir no shopping, não quero. Assim, as pessoas até me chamam às vezes pra fazer alguma coisa e falam, cara, eu prefiro ficar mais na minha. Então é realmente casa, academia, casa, sem muito que inovar. Minha mãe tá me ajudando bastante também. Então não tenho nem muito margem para suporte, ficar bacana, fazendo outras coisas. E eu não sei também, parece que perde um pouco aquele negócio de brincadeira e tal. Eu fico mais na minha, né? assim. A galera gosta desse drive também do... Assim, é bom por um lado, mas vai chegar uma hora que vai ficar chato, tá ligado? Eu lembro pela última preparação. É que agora ainda é o momento que eu fico sério, mas ainda consigo brincar, ainda consigo estar feliz, ainda não perdeu muito peso, né? A fome não tá batendo. Uma coisa que eu lembrei é que o JP, eu acho que ele usa umas 3,3, por volta de 3 gramas por quilo, tá? Isso em off. Mas o JP tem 140 quilos. Consigo dar uma risada. Mas 130. quando chegar ali por abril, cara, eu já sei que vai ser aquela fase que nem eu me aguento, assim, que é ruim, tá ligado? Porque você não se identifica. Eu ainda me identifico comigo agora, só que uma versão um pouco mais séria. Para fazer para Austrália, o Gully vai junto. Então a gente fechou. Faz a diferença, entendeu? Porque se vocês tivessem a oportunidade de acompanhar ele todos os dias, em todos os momentos, vocês iam achar extraordinária a seriedade que ele leva, entendeu? E para mim isso aí é um... Isso é verdade. O Gunley leva a parada a sério. O profissional passa para ele o que ele precisa e ele segue. Eu vi muita gente comentando que agora ele tem 2 inimigos, o Cruz e o Dudu. Olha, cara, eu acho que pelo que eu escutei, pelo que eu vi, não é isso. Eu acho que o Cruz, eu tenho algumas nuances, né? Algumas coisas que eu não concordo, com, por exemplo, essa preparação inicial aqui da dieta dele. Se fosse ter uma abordagem de maior teor proteico, seria pro final, com certeza, visando a altíssima performance, não com essa visão de limpar. Acho que isso não faz sentido. E seria isso. Mas como a gente pode ver, a dieta do Dudu não vai diferir tanto assim. Então eu acho que houve até um exagero da galera em relação a isso. O Gunley, ele tem que levar muito a sério a parada, porque como a gente já conversou, ele tá num cenário onde ele não ganha. Se ele perde muito, porque ele perdeu pro natural. Se ele ganha, ele não ganha nada, porque ganhou do natural. E acabou. Que com certeza ele vai ter que trazer um condicionamento impecável. O Gunley tem que ser indiscutivelmente o mais condicionado do palco. Porque a linha desse Sasuke aqui não tem como, mano. A linha dele é sobrenatural. Bom, pessoal,
Foi esse o vídeo. O que que é isso? É um mamãozinho? Para preparação é difícil. Não é fácil, mas você tem que querer muito isso. É o inferno, pai. É o inferno. Passar pelo inferno todos os dias. Vida do fisiculturista tá maluco. Receber pra treinar, comer e dormir? Meu Deus do céu, que horror. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter trazido uma visão lúcida sobre o assunto. E é isso. Tenha uma boa variabilidade nutricional, comam fibras, deixem o seu prato colorido, isso não tem erro, e treinem pra caralho.